Bem, eu sou a Alessandra, todo mundo conhece, né? Quem é dessa casa, o Senhor tem me dado a honra de pastorear vocês, porque vocês são ovelhas do Senhor, né? Que o Senhor nos confiou e um dia lá na glória prestarei contas não só da minha vida, mas da vida de vocês. E aí eu escuto, dó da vida do pastor, é isso aí, né? Pastor é isso, pastor é ofício, não é título, né? Também viemos de Belo Horizonte, também já sofri com depressão maior, né? Diagnosticado como depressão maior. Tive depressão pós-parto também, fiz o tratamento durante 5 anos, sendo pastora também, né? A Gi também lembra disso. O Davi lembra, né, Davi? Tem mais ou menos uns 10 anos em que o Senhor me curou verdadeiramente, né? E isso não tem a ver com falta de oração, isso não tem a ver com falta de fé, né? E a gente vai estar aqui nesse bate-papo para desmistificar isso também, em nome de Jesus. Boa noite, meu nome é Gisele, sou esposa do José Márcio, né? Somos mineiros de Belo Horizonte, meus filhos estão aqui, Marcos Túlio, Gabriel estava tocando carrom, sou irmã da pastora Alessandra e, para a glória de Deus também, enfrentei uma depressão com síndrome do pânico, toque, síndrome das pernas inquietas, síndrome do pôr do sol, câncer, tudo ao mesmo tempo, sendo pastora, sendo cristã, e também tinha os meus preconceitos a respeito do tratamento psiquiátrico medicamentoso, e para a glória de Deus, quando eu entendi que é necessário, assim como qualquer tipo de tratamento na nossa vida, eu precisava de ser curada na minha alma, nas minhas emoções, tudo mudou. Então, eu glorifico a Deus, né, por essa cura que hoje eu posso transmitir para as pessoas também. E eu esqueci de falar, no tema do trem é Setembro Amarelo, eu não falei porque eu tô aqui. No caso. Eu faço tratamento de depressão e ansiedade há 1 ano e meio. Graças a Deus já estou fazendo o desmame dos remédios. Glória a Deus. E eu acho que vocês podem observar que hoje, como a Gi pregou mais cedo, né, que a depressão ela não tem cara, né, gente? Você olha e eu acho que alguns estão até chocados assim um pouco de pensar, meu Deus, ela é pastora, ela teve depressão, ela era pastora. Mas, gente, isso foi um paradigma muito grande que Deus quebrou na minha vida quando eu cheguei aqui, porque a gente tinha aquela mentalidade assim, né, de que isso só acontecia com quem está lá fora, né? Nos anos 2000 começou aquele papo de, meu Deus, a doença do século, do ano 2000 é a depressão, como se fosse uma doença só para endemoniado, né? E uma das coisas que acho que foi a pastora que falou, que não é falta de fé, não é falta de palavra, não é falta de Deus, e eu acho muito importante a gente falar sobre isso na igreja, porque a igreja tem um papel muito importante de receber pessoas. Se eu recebo uma pessoa que está passando por isso, e ela se abre para mim, eu trato ela como uma endemoniada, como é que essa pessoa vai caminhar? Né? Como é que a pessoa vai receber isso dali para frente? Né? E eu costumo falar que tudo o que uma pessoa que tem depressão tem é Deus, porque para a gente conseguir levantar da cama, pegar a Bíblia, lutar para fazer um devocional, porque a gente sabe que além de todo o tratamento, hábitos de vida, a gente precisa também mergulhar na palavra, né? Então, assim, você tem que estar muito focado em Deus e muito firme de que só Deus pode te tirar daquela situação. Verdade. Né? E, gente, quem aqui já passou por depressão? Gostaria de perguntar. Quem venceu a depressão? Glória a Deus, né? E temos que ficar o tempo todo em alerta, né? O tempo todo em alerta. Então, a gente sabe que não se trata de falta de fé, né? Como a Nayara falou. Não se trata de você estar orando pouco ou você estar deixando de orar. Não se trata que, olha que você tem um prato de comida, você tem uma casa, olha o seu filho, olha o seu marido. Não se trata disso. Se trata da nossa alma. A nossa alma está doente, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos espírito, que habitamos num corpo, né? E temos uma alma. Então, é uma doença da alma. Assim como, gente, a mesma lógica que um crente, se ele bate o dedão do pé, está amarrado no nome de Jesus, né? Mas bate o dedão do pé lá. Aí eu vou esperar curar sozinho ou eu vou fazer um curativo, tomar um medicamento para sarar? Eu vou me tratar de acordo com o que a medicina tem disponível. A mesma coisa é a depressão. Só que existe um pré-conceito contra isso. Ou é falta de fé,
Ou é pecado oculto? Ou é pecado oculto, que não quer confessar, né? Isso já matou muita gente espiritualmente. Acredite em mim, tenho 15 anos de pastorado e já peguei famílias inteiras arrebentadas porque um ou outro sofria de depressão e queria que confessasse pecado, onde que não tem, né? Então, isso é ignorância, né? E nós, como cristãos, nós temos que ser bem informados. Nós temos que ajudar quem está lá fora, gente. Os dias são maus. Os dias são maus. Quem tem percebido? Os dias são maus, Jesus está voltando. E a depressão está mais acentuada na geração de vocês. Porque eu não nasci, quando eu nasci não tinha isso aqui. Então, eu e a Gi, vamos falar de nós duas aqui, né? As velhas não, porque quem é velho é o diabo, tá? Mas as mais experientes, né? A gente teve brincadeira, a gente não sabia o que era um celular, né? A mãe mandava a gente entrar para casa para poder tomar banho e almoçar. Os pais de vocês mandam você sair da frente do celular, não é? Ou sair da frente do computador. Né? Então, a tendência a se deprimir é muito mais alta. Né? Quer falar? Sim, e além desses preconceitos, né? Na nossa época, gente, eu estou completando 25 anos de pastoreio, e na minha época, infelizmente, igual a Nayara e a pastora Alessandra falaram, além de ser pecado, tinha que fuçar pecado onde não tinha que encontrar um pecado. Ou então se endemonizava tudo, né, gente? Na minha época, se você sentisse uma tristeza profunda, se você ficava mais choroso, aquilo era tido como endemoniamento. Então, não se tratava da doença da alma, como hoje as igrejas entenderam. Ainda hoje a gente tem tem uma linha muito tênue, porque a gente tem que ter o cuidado ainda de ir totalmente para o lado da alma. Mas a Bíblia vai nos pautar com as doenças da alma que necessitam ser tratadas, elas necessitam ser curadas. Então, a gente sabe também que o inimigo, Satanás, ele se aproveita dessa situação, sim, mas nem tudo quer dizer que é demoníaco, né? São doenças que precisam ser tratadas. É verdade. E eu separei uns vídeos, eu combinei com as meninas e com o Davi, da gente assistir uns videozinhos curtinhos do psiquiatra, o Ismael Sobrinho, que ele é um psiquiatra cristão, né? Quem conhece o pastor Lucinho? Ele se trata, né, com o Ismael. A Gi já foi paciente do Ismael lá. Eu tentei, mas em 2021 não dava mais para o meu bico. E eu queria saber, o Iago, tá no ponto aí para largar o primeiro? Vamos ver o primeiro videozinho que ele comenta no podcast do Jesuscope. Cadê a líder da comunicação para resolver? Está aqui no bate-papo. Começar a construir essas pontes. Estudantes, o leigo na igreja, se ele tem depressão ou ansiedade. Quero ver todo mundo virando a cabeça. Para mim que está ótimo. Normal, né, gente? Ele já acha que ele está sem fé, ele já acha que ele está em pecado, ele já acha que ele não orou o suficiente, ele já acha que ele está com maldição hereditária, ele já acha que é porque ele não deu dízimo semana passada. A gente tem que começar a construir essas pontes, né? De primeiro, olha, vamos definir aqui o biológico, como o cérebro funciona, como que o espírito fala ao seu espírito e a partir disso isso modifica a sua emoção, como que a renovação da mente, no fundo, ela vai modificando o seu cérebro. Isso é uma coisa que para mim hoje é cada vez mais clara, a renovação da mente, como ela muda conceitos, cognições, ela vai remodelando os seus neurônios. Ou seja, a gente tem que traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Porque se eu entendo o que é o cérebro, se eu entendo como que a atividade espiritual ela vai me modificando, eu fico um ser humano mais pacificado. Ótimo. Esse ponto aí que a gente estava comentando, né, a respeito da pessoa que é leiga, que chegou na igreja, né? Ela teve um episódio depressivo, ela procura alguém para se aconselhar, porque ela já está com a cabeça cheia de coisa, né? Meu Deus do céu, deve ser porque eu trazia o dízimo na semana passada, daí estou em pecado, o devorador está me fazendo ter depressão. Então, assim, a gente tem que esclarecer bem esse limite, né? Do que é corpo, do que é alma, do que é espírito, né? Sim. E também a gente tem que entender que a depressão, ela é uma doença muito genética, né? Vocês podem ver que minha tia teve, a minha mãe teve e eu tive. É uma doença genética, né?
Não tem como você dizer que a pessoa deixou de ler a Bíblia um dia, vai morrer. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falo isso porque eu já conheci gente que dizia ser meu amigo e eu descobri depois que falava mal de mim porque eu lido com a depressão, né? E assim, cara, isso é tão triste. Saber que ainda existem pessoas dentro da igreja com esse preconceito que nem o mundo tem. Vocês entendem o nível? Nem o mundo tem esse preconceito mais, mas a gente que é cristão acha que pode ter. Cara, o ser cristão, ele está sim sujeito a doenças, ele está sim sujeito a problemas, porque a gente é humano. Não é que a gente vira cristão, que a gente vira a quarta pessoa da Trindade, né? A gente vira Deus nível 2. Não. Pelo amor de Deus, né, gente? E eu gostaria de deixar isso muito claro, porque o que eu já ouvi de besteira, de gente falando de coisinha assim, cara, é muito triste. E no meio cristão. E aí você vê, né, o Davi, ele está em tratamento, assim como eu também, e diversas vezes vocês podem observar que às vezes ele ainda tem algumas crises, né? Mas, gente, dele tá aqui em cima, louvando. Né? Eu falei uma vez com ele... Eu ia falar isso agora, é uma vitória. Que o propósito dele era muito maior do que a crise, que a doença, né, a depressão em si, ela não definia quem ele era, né? E que Deus ia usar isso para tocar muitas vidas. Porque quando eu comecei a passar pelo processo, uma das coisas que Deus falou muito comigo é que precisava de pessoas para cuidar de outras pessoas que tivessem propriedade para falar. Porque muita gente feriu muita gente porque não tinha a vivência. Sabe? Nunca tinha passado por isso, então não tinha sensibilidade. A igreja de hoje precisa ter sensibilidade para resolver e receber essas pessoas, né, que passam por isso. O Davi tocou no assunto. A depressão, ela é uma doença genética em alguns casos, tem pessoas que já nascem com essa predisposição. E depois, num dos vídeos ali, o Ismael, ele vai falar um pouquinho a respeito da depressão adquirida, né, que o nosso corpo, ele tem certos níveis de estresse que ele pode, né, se expor, que é saudável, e a partir de que momento aquilo começa a não ser mais saudável, né? Tem traumas que acontecem na primeira e na segunda infância que influenciam nisso também. Então não é pura, única, exclusivamente demônio, né? A gente simplifica muito isso. E aí eu queria ver, Iago, o segundo vídeo tá aí? Vamos ver se a gente vai virar o pescoço de novo. Corpo, alma, espírito. A lei de Murphy, né? Essa ficou melhor ainda. Corpo, alma, espírito. Eu prefiro até uma visão mais dessa unidade psicobiológica, que seria uma parte material, e a parte espiritual, né? Mas em momento algum a Bíblia nos convoca a separar esses mundos, né? Você vê que quando Paulo vai dar uma exortada, ele fala: oro para que o corpo, a alma e o espírito de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis. Então, o cristão, ele não crê nessa separação. Por quê? Nós somos um banquinho de 3 pés. Então nós somos um biológico, óbvio, né? As questões psicológicas, para mim, estão intimamente ligadas ao biológico, e as questões espirituais. Se um pé do banquinho não estiver funcionando bem, os outros não vão andar, né? Então, veja, se você está com a sua biologia ruim, se você está deprimido ou ansioso, vai afetar a tua percepção emocional. Eu vejo muito, tem uns 300 tantos pastores no consultório, eles adoecem, eles levam para o púlpito a dor, levam para o púlpito o humor, às vezes ruim, se tornam mais pesados, e o contrário também, se você está espiritualmente mal, você também vai afetar as suas emoções, a sua biologia e vice-versa. Então, assim, eu acho que uma das coisas que pegou muito na história da igreja foi o reducionismo de que a doença da alma, a doença da psique humana, ela é uma doença do espírito, né? E nós esquecemos. Sim. Isso que ele falou é muito importante. Eu acho que a Gi vai poder falar um pouquinho para a gente dessa diferenciação do que é essa doença na alma, que não tem a ver com uma doença no espírito, né? Quando a gente reduz isso a simples e puramente demônio, a gente está trazendo a coisa para o lado espiritual, e não é, para o lado da alma, né? Sim. Inclusive, né, gente, quando eu me tratei com o Dr. Ismael lá em BH, eu acho muito interessante falar, quem ainda não o conhece, ele tem uma cota que ele atende filantropicamente justamente pastores e missionários. Porque ele tem esse entendimento que os pastores e os missionários necessitam estar
bem alinhada, aquilo que ele falou ali do banquinho, do tripé, ele fala sempre com os pacientes dele. Nós precisamos ter esse equilíbrio, senão a gente não chega a lugar nenhum, né? E muitas vezes nós nos convertemos, o nosso espírito se converte na mesma hora, o nosso espírito é ligado a Deus, mas a nossa alma é diária. E não adianta eu querer colocar coisas dentro da minha alma, dentro dos meus pensamentos, coisas espirituais saudáveis, se a minha alma está doente, se minha alma não está curada. Então eu necessito de fazer um caminho de volta. Eu necessito entender aonde tem talvez uma raiz de rejeição, onde algo aconteceu dentro de mim e que eu atraí essa realidade para a minha vida e eu vivo essa realidade. Mesmo eu sendo cristã, mesmo eu sendo uma mulher de oração, mesmo eu sendo um jovem que frequenta a igreja e faz o seu devocional, mas eu preciso entender que a minha alma precisa de ser curada. E para ela ser curada, muitas vezes vai ser através da palavra de Deus, que hoje nós falamos como a Bíblia ela nos fala, como nos dá direções para ter uma mente saudável, a alma saudável. Então está tudo aqui na palavra de Deus. Mas duas coisas, né, casadas, você com certeza vai alcançar a cura, que é o tratamento. Eu digo até você uma situação que na hora que o Davi falou, me lembrei, estou me lembrando aqui de novo. Se você é cristão, faz tratamento com remédio, não use a fé, vamos dizer, para parar o remédio de uma vez. Né? Use a sua fé sim, que você vai ficar curado, sarado, que no momento certo você vai deixar de tomar os medicamentos com o desmame. Eu já caí nessa besteira, gente, de tirar medicamento sozinha. Não sei se você já fez isso, Nai. Gente, a crise de abstinência, ela é horrível. Quase te leva para o hospital. Muitas pessoas até vão para o hospital. Não façam isso. Sabe, espere o momento certo, converse com o seu médico, ao mesmo tempo coloque a sua fé em ação, crendo sim na sua cura, mas que tenha o tempo certo para todas as coisas. Assim, nós vamos ser cristãos saudáveis na nossa alma e no nosso espírito. Amém? Depressão nunca foi doenças da alma, nunca foi, nunca será falta de fé, jamais. Acho que dá para também já começar a puxar uma sardinha pro lado do TA, né? Aproveita sim, que começou. Tratamento da alma. Quem já fez o TA aí, gente? Quem não Glória faz a menor Deus. ideia do que é TA? Então, dá uma palhinha. Levanta a mão. Levanta a mão, Gê. quem não sabe? Quem não sabe? Ali. Aí, fala aí o que O que é. TA, o Tratamento da Alma, é um ministério aqui da nossa igreja na cidade, implantado pela nossa pastora Alessandra. É justamente isso. O TA é o tratamento da alma, é o tratamento da alma. Ali a gente traz essas questões para nós, que já somos cristãos, tá, gente? Mas com essas feridas de alma. A nossa alma doente. Com a nossa alma doente, a gente não consegue enxergar, ouvir, entender nada disso que as pessoas falam para a gente. Assim, Deus tem plenitude de vida para você, Deus tem uma vida melhor. Você não consegue ter esse entendimento. Você não consegue absorver porque a sua realidade é outra. Então, no tratamento da alma, são 5 encontros de aproximadamente 1 hora, que a gente vai fazendo um mapeamento da sua vida para entender, talvez, comportamentos, falas, pensamentos que você tem que são tão limitantes para você, que te colocam num nível que não é aquele que o Senhor quer que você esteja. E ali a gente vai colocar em prática, tanto, né, a parte da alma, a parte espiritual, e vai ficar tudo jóia, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus. Amém. E tem coisas, né, gente, que a gente consegue curar por meio de milagre, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele cura o câncer. Cura ou não cura? Cura. Amém. Cura diabetes, cura ovário policístico, cura qualquer coisa. E a depressão, ela é uma doença e Jesus pode curar de uma hora para outra. Mas quem conhece alguém com câncer que Jesus usou medicamento para curar a pessoa? Quimioterapia, radioterapia, quem conhece? Então, por que a gente acha que Jesus não vai usar o medicamento, só vai curar se for milagre, né? Então, assim, a gente precisa ter essa humildade, essa consciência de que isso entra na nossa cabeça para a gente não ter esse preconceito, né? Porque uma vez eu falei, né, até para uma irmã que era daqui da igreja, não, eu tomo os remédios, eu faço tratamento psiquiátrico. Que isso, guria? Tá amarrado. Eu falei, mas é normal, é um remédio para uma doença,
né? Não é contagioso, não é demônio, não precisa ter preconceito. Não é falta de fé. Não é falta de fé, né? É acreditar, como o Ismael fala no restante do podcast dele, que é você acreditar no bem comum. Deus, ele fez a chuva e a chuva cai sobre bons e sobre maus. Então, assim, Deus deu a sabedoria para que os médicos criassem medicamentos para os ímpios e para os justos. Então, assim, a gente, enquanto estiver aqui nessa terra, é para isso, né? Sim. E aí a gente vai entrar um pouquinho na questão de como que a igreja, ela ajuda. Deixa eu ver se já é o próximo vídeo aqui. Nesse tipo de... sim. Solta esse terceiro vídeo aí, o Iago. Ele falando a respeito do tratamento de Jesus com a mulher samaritana, gente. Acho que foi a primeira terapia que fizeram na vida. Na vida. Eu acho. Aê! O pobre do Ismael estava tonto já. Passagens que são muito curiosas. Por exemplo, Jesus com a samaritana, ele não expulsou um demônio, ele não fez nenhum tipo de embate espiritual primário, né? Ela tinha uma questão realmente, ao meu ver, ali relacionada àqueles relacionamentos sucessivos, onde ela buscava um significante paterno, alguma coisa na vida dela. E Jesus, ele vai o quê? Por meio do diálogo terapêutico, né? Olha, chama o teu marido, vamos conversar. E essa história ela é muito interessante da samaritana, por exemplo, porque quando Jesus toca na ferida dela, das emoções, Jesus fala assim, ó, ela vem, né, com o papo, Jesus fala assim, vai lá e chama teu marido. Não vem. Foi dentro da ferida. Dentro da ferida, o que ela faz? Nossos pais adoravam nesse monte. Ela muda de assunto, ela muda de assunto, que é muito particular do crente, né? Ou seja, quando começa a mexer nas emoções, o que eu faço? Eu espiritualizo. Né? Muda de assunto com assunto espiritual, né? Vamos falar de adoração. Vamos fazer uma oração. Olha, você tem que ir 20 sessões de libertação. Olha, eu tenho que... Deu para entender. Deu para entender? Eu não sei se é porque eu tô com a cabeça dentro da caixa de som aqui, ficou um pouco grave, teve uma hora que eu não entendi direito. Mas o que ele quis dizer ali? Muitas vezes quando Jesus ou, né, a palavra toca na gente para falar a respeito das nossas emoções, a gente quer se blindar com coisa espiritual, né? Você vê ali, Jesus já tocou o dedo na ferida, traz aí o teu marido. E aí foi que nem ele falou, podia ser que ela estivesse buscando, né, num relacionamento, algo que ela não teve lá atrás na paternidade dela. E aquilo ali doeu, né? Ela viu que era um ponto fraco. E aí o que ela fez? Já jogou logo os nossos pais adoravam não sei aonde e tal, e aí já tentou desconversar. E quantas vezes a gente não faz isso, né? É justamente isso. Vocês já repararam isso nesse diálogo da mulher samaritana, né? Que da área da saúde mais ainda, né? Ela desconversa o tempo todo, né? E muitas vezes a gente quer desconversar mesmo, né? O tratamento da alma, gente, é um ministério que para mim é o meu xodó, assim, porque a gente se descobre como pessoa e a gente se descobre como cristão, né? Todos nós carregamos, né, mazelas, gente. Todos nós, pelo simples fato de a gente ter nascido de homem e de mulher, né? Nós estamos no corpo corruptível, né? Então, quando nós nos convertemos, não tem nada errado com o meu espírito, não tem nada errado com o seu espírito, mas a nossa alma, ela precisa de cura. E quanto mais rápido a gente descobrir isso, mais fácil fica da gente avançar, né? A Bíblia fala, confessai vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Mas você já acabou de falar que não quer dizer, não tem a ver com pecado. Mas em outras traduções falam, confessai o quê? As vossas mazelas, aquilo que tem passado, para nós falarmos. E o tratamento da alma é tão somente esse diálogo de Jesus com a samaritana, não é? De cavucar. Jesus sabia ou não sabia onde pegar ali a samaritana? Ele sabia. A palavra de Deus, gente, vai dizer assim, em 2 Coríntios, essa luz é ruim para me enxergar. 2 Coríntios 10, no versículo 4, eu gostaria de... Não tem como... Obrigado, muito obrigada. É que depois dos 40 a gente fica com problema de braço, entendeu? Não é problema de vista, é problema de braço, assim. Não tem como a gente falar de mudança de mente, de metanoia, sem falar de Romanos 12, 1, 2. Mas eu gostaria de falar 2 Coríntios 10, versículo 4. Vai falar assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruindo, aí ele vai falar raciocínios falaciosos. Olha onde se trava toda a guerra. Quem já leu Campo de Batalha na Mente? Da Joyce Meyer. Um ótimo livro para vocês, tá?
Essa geração nova aí, ó, ótimo livro. A batalha se trava aqui, gente. A maioria das coisas que a nossa mente trava não acontece. Sim ou não? Sim, principalmente para o ansioso. Ansiedade é excesso de amanhã, excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E estresse é excesso de presente. Simples assim. Não é porque você não tem fé, não é porque você não ora, não é porque você não faz devocional, não é porque você está com vida em pecado, mas sim está em desarmonia, está em desequilíbrio. Precisa de um equilíbrio. Eu, quando pastoreava e tive a depressão, eu estava em desequilíbrio. E glória a Deus que eu tinha um pastor que entendia. Porque senão ele tinha enterrado uma pastora com ministério e tudo mais. Quem está entendendo? Então, isso é muito sério. A gente chegar para uma pessoa e falar assim, igual, né, falaram para a Nai, eu faço tratamento psiquiátrico, está amarrado em nome de Jesus, misericórdia. Misericórdia, isso é falta de entendimento. A vontade que eu tive de falar que é uma gotinha de Rivotril para você ficar equilibrado. É falta de entendimento. Não é, mas a Alessandra está falando que a gente então tem que aceitar a depressão. Não. A gente tem que compreender quem passa por. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que começar a observar o outro. Por que o outro está triste? Por que o outro está calado? Ter empatia com o outro. Não é? Então, isso a gente tem que tirar os olhos da gente e colocar os olhos no outro. Né? E aqui, continuando. Acende a luz aí de novo para mim. Obrigada. Vou ler de novo, tá? Porque 2 Coríntios 10, 4, quem quiser anotar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios mentirosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, a cura na palavra de Deus, mas a cura também na medicina, a cura também na terapia. Porque quem fez tudo foi Deus, o diabo não cria nada. Quem fez foi Deus. Então, ter esse equilíbrio, que é o banquinho ali com o tripé que o doutor Ismael fala. Muito bem representado aqui hoje, inclusive. Né? Verdade, tem gente. logo 3 aqui para vocês olharem. E esse também é o tema do, acho que se eu não me engano, do último vídeo, Iago. Pula o próximo para mim, põe no último, que fala bastante disso que a gente está abordando agora. Não tem ninguém que sofra mais na igreja do que o cara da projeção. Verdade. Você vai ver a cabecinha. Só vai para o céu quem sofreu na terra, o povo da projeção subindo. Ele tem depressão ou ansiedade, ele já acha que ele está sem fé, ele já acha que ele está em pecado, ele já acha que ele não orou o suficiente, ele já acha que ele está com maldição hereditária, ele já acha que é porque ele não deu o dízimo semana passada. Eu falei, a gente tem que começar a construir essas pontes, né? De primeiro, olha, vamos definir aqui o biológico, como o cérebro funciona, como que o espírito fala ao seu espírito, e a partir disso, isso modifica a sua emoção, como que a renovação da mente, no fundo, ela vai modificando o seu cérebro. Isso é uma coisa que para mim hoje é cada vez mais clara, assim, a renovação da mente, como ela muda conceitos, cognições, ela vai remodelando os seus neurônios. Ou seja, a gente tem que traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Porque se eu entendo o que é o cérebro, se eu entendo como que a atividade espiritual ela vai me modificando, eu fico um ser humano mais pacificado. Deu para entender. Quando ele fala ali da mente ser renovada, né? Uma das coisas dos primeiros discipulados assim, que eu tive com a pastora nesse sentido, quando eu comecei o tratamento, estava liderando o GC, e aí eu pedi, né, o afastamento para conseguir me dedicar no tratamento, e uma das coisas que ela falava era isso: mente de Cristo, vamos lutar. Aí eu ficava que nem uma doida às vezes, né? Ai, mente de Cristo. Vinha um monte de coisa na cabeça, porque não para, né? Eu não sei quem já teve ansiedade aí, sabe como é que é. Você deita para dormir, a sua cabeça não para. Você quer descansar, a sua cabeça não para. Eu, graças a Deus, não cheguei no ponto de ter síndrome do pânico, nem crise de pânico, porque eu sempre fui muito medrosa. E como eu sei que tem uma raiz hereditária e o meu pai chegou nesse extremo, eu falei, bom, tá começando a apontar, então já vou correr logo para o tratamento, porque senão vai dar ruim, né? Morro de medo de ficar com falta de ar, esse negócio.
Quando eu tive Covid, eu achei que eu ia morrer se eu tivesse falta de ar. Eu estava mais preocupada com a falta de ar do que com Covid. Então, eu já fui atrás do tratamento da ansiedade para não ter isso. E aí, chegava nesses momentos da cabeça não parar, eu começava, pronto, a pastora falou que eu tenho que falar que eu tenho a mente de Cristo. E ficava igual uma doida ali. Mas a gente tem que entender que não é todo dia que a gente também tem força para lutar. Sim. Que o seu melhor vai ser o levantar da sua cama para poder tentar, sei lá, escovar o dente, né? E será que, é o que eu falei no início, né? Às vezes o que a gente está recebendo aqui não é para a gente, mas é para o outro. Será que um amigo seu que tem depressão, ele pode contar com você no dia mal dele? Ele vai poder chegar assim e falar, poxa, Davi, hoje eu tô... Cara, se eu pudesse eu não levantava da cama. Será que o Davi vai ser o cara que vai falar, meu, vou orar com você já que você não tem força? Ou vai ser o cara que vai falar, isso aí é porque você não orou. Não fez devocional, não levantou? E aí? Quantas vezes, em quantos discipulados a pastora teve de falar, minha filha, você vai voltar para a academia. Você precisa fazer exercício físico. Já de bordo. Né? Porque ele fala em um dos vídeos, eu não sei se eu separei, acho que não, que tanto a alimentação quanto o exercício físico, quanto a prática, né, da leitura da palavra, ele fala ali sobre a remodulação cerebral. Né, num trecho lá, é porque o podcast tem quase 2 horas, mas num trecho do podcast ele estava explicando que os neurônios eles são como árvorezinhas, né, e as conexões, as sinapses, são como se fossem as copas das árvores se encostando uma nas outras. E aí as conexões neurais ali elas acontecem. E quando a pessoa tem a depressão, tem, né, as crises de pânico, todo esse sistema é prejudicado. É um problema químico, né, a parte física do problema, né, que reflete na nossa alma. Então, acaba que a pessoa não está desanimada porque ela quer. Né? A gente até brinca, nossa, meu, fica tranquilo, era só isso? Você chegou para mim e falou, nossa, fica tranquilo, estou tranquilo agora, estou feliz. Não é assim, né? A gente encontra e recebe e a gente precisa saber como lidar com a tristeza do outro, né? Com a ansiedade do outro. Sim, e vendo ele ali falar sobre os neurônios, né, ele chegava de desenhar ali para mim, né, me explicando isso, porque como eu, né, igual você sabe, eu já era pastora e tudo, eu falava, eu tinha muito isso forte no meu coração, eu queria entender por que eu era cristã, por que eu era uma pastora e por que eu estava passando por aquilo, eu não conseguia, sabe, eu queria entender. Como se eu fosse uma super-heroína, como se eu fosse, sabe, que eu não pudesse ter as coisas que as pessoas que não conhecem a Cristo têm. E ele sentava para mim e desenhava esses neurônios. E ele falava, Gisele, eles aprenderam a fazer um caminho e agora eles precisam reaprender. E isso vai ser com a renovação da sua mente. Então, você precisa de ter um acompanhamento médico para a sua alma, também cristão, isso faz toda a diferença. Né? E na questão da nossa alma, hoje, para vocês que são mais jovens que estão aqui, muitas vezes, como essa depressão, esse sintoma vai aparecer no seu isolamento, às vezes você ficar ali, gostar de ficar só dentro do quarto, você não consegue mais ter assuntos entre as pessoas, você só fica focado nas telas, ou você acorda muito tarde, são formas às vezes que o seu corpo está buscando de isolamento, porque já são sintomas de que algo não está bem com a sua alma. Então você precisa de fazer uma coisa que eu demorei a fazer. Quando eu caí na depressão, gente, meu filho mais velho tinha 10 anos e o mais novo 4. Então, eu tinha uma responsabilidade de 2 vidas na minha mão. Mas muitas vezes vai estar acontecendo-se com vocês jovens e às vezes os seus pais não estão sabendo lidar com vocês. Às vezes você ouve palavras dos seus pais ali, menino, sai desse quarto. Só dorme o dia inteiro. Mas às vezes vocês ainda não têm essa conexão de chegar e conversarem. Às vezes você está numa família desestruturada, às vezes você não tem coragem de falar com os seus familiares, que tem algo diferente dentro de você, que você precisa de ajuda para isso não piorar. Faça que nem eu demorei a fazer, né? A minha irmã e o meu esposo que me ajudaram, eu demorei a levantar a mão para falar, eu preciso de ajuda. Eu fui entendendo que eu não conseguia mais sozinha, quando eu sempre saía e eu tinha que ligar para alguém me buscar, porque eu tinha crises de ansiedade fortíssimas, quase ia parar no pronto-socorro. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de levantar suas mãos e dizer, eu preciso de ajuda. Se você não consegue na sua casa, na sua família, nós estamos aqui. Nós somos uma família para você também. Amém.
Assim como eu, a minha irmã, o Davi, a Nai, encontrou em homens e mulheres de Deus essa ajuda que nós precisávamos, porque às vezes, gente, nós não vamos falar nada com você, nós só vamos te ouvir, te segurar na sua mão, e você vai falar, muito obrigado por tudo. E a gente só esteve ali do seu lado. Porque quem vai trazer essa cura mesmo é a palavra de Deus, juntamente com o tratamento, a terapia. Mas levante a sua mão, grite, né? E o que depender de você, igual a Nayara falou, sabe? Às vezes eu ouvia também, Nay, você precisa ter força de vontade. Por que você está assim, menina? Você é tão jovem, com 2 filhos bonitos, saudáveis. Nossa, seu marido faz de tudo para você. Você tem... Não. Hoje eu mostrei umas fotos minhas quando eu estava com depressão. Eu disse, tá vendo essa cara? Eu sorrindo, eu vestida de Emília na festa das crianças. A depressão não tem cara. Por isso, quando alguém vier falar com você algo, igual a Nay falou, algo com você e você falar, só isso. Se você soubesse o que eu estava passando, o que eu estou passando, não fale isso. Nós não somos iguais. Por isso, os problemas que nós enfrentamos não são iguais. Por isso, Deus, Ele tem um tratamento personalizado para cada um de nós. Jesus. E, com certeza, o seu caso tem cura. Amém. E por mais que você, nesse momento, não esteja enxergando, né? Porque chega um ponto da depressão que você está assim, você pensa, cara, isso nunca vai acabar. E no livro do Ismael, foi um livro que eu li chorando, toda vez que eu pegava para ler, eu chorava mais um pouquinho. Acho que se eu começar a ler, eu choro de novo. Que ele fala assim que o crente, ele sabe que ele não pode se suicidar, senão ele, né, não alcança a salvação. Então a cabeça dele, o desejo de suicídio dele é diferente. Ai, Jesus, por que o Senhor não volta? Ai, queria que Deus me levasse. Ai, por que Deus não volta hoje? É aquela ideação suicida disfarçada, né? Que você não vai dizer com todas as letras que você quer pular de um prédio, mas, nossa, se Jesus voltasse hoje não era má ideia não, ia acabar o sofrimento. E não é assim que funciona, né? Não é com esse pensamento que a gente deseja a maranata, né? É por outro caminho. E como a gente estava falando, às vezes você não vai ter essa compreensão em casa. Então, aqui é o lugar para você pedir essa ajuda. Né? Não importa se você tem um cargo, se você... Como eu falei, eu estava liderando um GC. Tinha pessoas que precisavam de mim. E eu não conseguia entregar o meu melhor. E eu tive que ter a responsabilidade de entregar essa responsabilidade, porque eu sabia que eu não ia poder cuidar dessas pessoas. Então, não é vergonha nenhuma você não estar bem. Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda. De repente, em casa, vão falar, é frescura, essa menina tem estudo, tem um iPhone, está fazendo cursinho, vai passar para a faculdade, né? Está se cortando para chamar a atenção. Quantas vezes, né? Tomou uma cartela de remédio para morrer, nada, isso é para chamar a atenção, menina. E não é assim que funciona. Então, muitas vezes as pessoas elas não sabem lidar com isso e elas preferem não lidar. Então, aqui é o lugar de cura onde vocês podem confiar e pedir ajuda. Amém? Amém. Tem o próximo vídeo aí, Iago, que era o anterior. Inverteu a ordem para poder deixar o povo louco lá em cima. Isso é que eu amo vocês. Imagina se eu não amasse. Tendências que não é mais um assunto no campo da teologia, né? Se você, semana passada teve o Congresso Americano de Psiquiatria, que é o maior do mundo, estava vendo ele online e tinha 2 mesas redondas discutindo espiritualidade e saúde mental. Como que a espiritualidade, ela encaixadinha, ela produz saúde mental, e como que a espiritualidade tóxica, ela piora a saúde mental. Mas ter uma comunidade de fé saudável previne mais suicídio que emprego, né? E previne mais suicídio do que um casamento. Então, assim, nós subestimamos muito o poder na saúde mental. Hoje até melhorou muito. Hoje os profissionais, às vezes, eles são ateus, mas eles já conseguem falar, olha, você precisa, isso é uma coisa importante. Se o paciente chega, ele já não vai mais bombardear o paciente. Eu vi uma vez. Cortei para deixar vocês curiosos. Assistam até o final em casa. Mas isso que ele está falando é muito, muito legal. Assim, a gente chegou num ponto que é muito importante, que é o papel da igreja. Ele fala ali que tem, num outro trecho, que tem um estudo que eles fazem, né, a comparação da pessoa que só toma medicação com a pessoa que toma medicação e faz exercícios aeróbicos, que eu particularmente detesto, e todos os tipos, mas os aeróbicos são piores. A gente faz por saúde, literalmente, né? Não é por prazer.
e as pessoas que têm alimentação saudável e as pessoas que vivem em comunidade. E aí apresentou-se uma porcentagem maior para aquelas pessoas que fazem exercícios aeróbicos, que têm vida em comunidade, ou seja, você está aqui como igreja é uma benção, tá, né? Toda família tem problema, isso é inegável, né? Mas as pessoas que foram encontradas em isolamento sofriam e tinham uma piora. O remédio não fazia tanto efeito nessas pessoas como nas pessoas que tinham essa rede de relacionamento, de apoio, que se exercitavam, que, né, comiam bem. Então, o tratamento em si, né, a parte medicamentosa, é só um pedacinho. Né? Tem até médicos que falam que só tomar um remédio é um tapa-buraco, porque o restante também não, se não fizer, não adianta. Quer falar? E eu acho o que nosso bodybuilder, tá? Agora vocês respeitem. Eu acho que é interessante ressaltar isso porque a gente começa a entender o peso que uma palavra tem sobre a vida de alguém. Às vezes uma pessoa vem, você vê que a pessoa está cabisbaixa, que nem isso, ai, para com isso, fica melhor. Cara, às vezes uma fala simples leva a pessoa para o suicídio. Eu falo isso porque há 5 anos atrás eu lido com depressão há mais tempo, mas eu tive a coragem de tratar 1 ano e meio atrás. Há 5 anos atrás eu me vi segurando uma faca contra mim mesmo. Eu sei o peso do suicídio. Eu sei o peso de você tentar contra a própria vida. E cara, foram situações que eu vivi que me levaram a isso. Foram falas, foram atitudes, foram coisas que aconteceram comigo que me levaram a isso. Coisas que às vezes as pessoas olham e falam, ai, mas isso aí qualquer um consegue passar. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Nós cristãos temos que deixar de viver na bolha crente e começar a entender o que o mundo também vive. O que a pessoa que não é crente está sentindo? Ela não tem Jesus. A partir desse ponto já é mais difícil. Você tem que pensar o que ela está sentindo. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E não quando ela vir falar, ai, tal coisa, você fica, ai, não, você tem que ajudar essa pessoa, tem que falar com essa pessoa. Não. Jesus, por um acaso, quando alguém chegava nele e falava, se vira, ele falava isso? Ele falava isso? Se nós carregamos o nome de cristãos, que é pequeno Cristos, por que nós não imitamos ele? Isso é um ponto muito importante que a gente precisa aprender, sabe? É um ponto que a gente precisa entender e levar para nossas vidas, não só com a área da depressão, mas em qualquer situação. Nós temos um peso muito maior nas nossas falas, que nós somos cristãos. Nós temos que ter essa consciência, né? O quão importante é a gente poder estar disponível para uma pessoa que precisa da gente. E às vezes estar disponível é um WhatsApp de distância. Sim. Um WhatsApp de distância. Já teve casos assim de amigas minhas passando por problemas sérios e que na madrugada eu recebi uma mensagem, respondi, e quando fui ver, no outro dia ela tinha desligado o telefone e tinha tentado suicídio em seguida. Meu Deus. E eu ia ser a última pessoa que ela ia ter falado. E ela terminou me agradecendo e eu fiquei muito preocupada com aquele agradecimento dela. E aí no outro dia eu soube o que ela fez depois da nossa conversa. Mas ela hoje, né, ela tá bem e tal. E ela fala, eu lembro daquele momento e você foi a única pessoa que ficou do meu lado. Então ela sabe que ela tem a quem recorrer para falar, né, do amor, do cuidado de Deus para ela quando ela está no pior momento. Então nessa noite, por mais que você não esteja passando por isso, pensa, será que eu posso ser esse ponto de refúgio para alguém? Ou eu tenho sido um dedo apontado? Quero falar um pouquinho do papel da igreja, né, gente? Eu falo que Deus não me fez psicóloga e nem médica. Ele me fez psicopedagoga para entender tantas crianças que existe depressão infantil, viu? Existe muita depressão infantil. Na adolescência, né? Principalmente na segunda infância ali, tem muitos casos de depressão. Ele me fez psicopedagoga para entender tanta criança como o adulto, né? E quem já fez atendimento pastoral comigo, né, e tem sofrido, ou já sofreu, ou sofre de depressão, sabe a lista que eu faço, né, de temas de casa, né? Nayara sabe, não sei, alguém aí que já...
E eu procuro saber, o que você está comendo? O que você tem comido? Quantas horas você tem tido de sono? Você tem ficado na telinha do celular na hora de dormir? Gente, isso tudo faz parte. Nayara mesmo é uma testemunha de como que ela melhorou. Falei, Davi, sempre eu falava, Davi, meu filho, né? A gente conversava bastante, graças a Deus. E gente, olha, depressão, olha o testemunho forte que o Davi está contando. Dentro de uma família pastoral. Era falta de fé? Era falta de orar? Não. Era fisiológico e por causa de coisas que a gente estava enfrentando também, né? Que não vem ao caso aqui agora. Mas a gente tem que prestar atenção. Então, presta atenção naquilo que você está comendo. Para de ficar comendo só fast food, só essas coisas. O seu organismo vai cair. Tem gente aí da área da saúde, via dele, né? É muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. Uma vez eu ouvi de uma nutricionista, e é verdade. Pare de desembalar menos, desembale menos e descasque mais. Come uma fruta, come comida de verdade. Se for arroz, feijão, ovo, gente, é melhor do que o miojo. Melhor. Faz um ovo cozido, um ovo frito, sei lá. Mas cuida da alimentação. A comida de vocês, jovens, é diferente da comida da minha época. Na minha época era comida de verdade. Não tinha tanto conservante e um tanto de coisa que tem agora. Né? E isso é comprovado que causa malefícios ao nosso organismo. Então, cuida daquilo que você está comendo, cuida os horários que você tem dormido, né? Tem estudos aí que comprovam, né, da janela do sono. Né? Se alguém quiser, depois eu posso postar lá no grupo os estudos da janela do sono. Não adianta você ir dormir 3 horas da manhã e acordar às 11. Não é a mesma qualidade. Não é a mesma qualidade. A telinha, essa tela azul aqui, você fica lá no Reels ou no TikTok, são 30 segundos cada coisa? Aproximadamente, né? Imagina o show de luzes que você fica falando, você está fazendo o seu corpo uma confusão. Primeiro, que quando você está em repouso, você está falando para o seu cérebro assim, vou descansar, certo? Aí você deita, repousa, e aí o que você faz? Você pega a tela do celular. Milhões de estímulos. Milhões, e você não consegue dormir. E quando você dorme, não descansa e acorda cansado. Sim ou não? Então, gente, a gente tem que se policiar. Às vezes, a gente mesmo está produzindo malefícios para nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que estar bem. O melhor presente que você pode dar para alguém que você ama é um você bem. É um você bem. Faça atividade física, não tem dinheiro para pagar academia, vai andar, fazer uma caminhada. Tem aplicativo aqui de exercício, vocês são jovens, sabem mexer nesses trem, mais do que eu. Com 10 minutos que você faz aí por dia, não é? Dentro de um cubículo de um apartamento, você consegue fazer. Só que a gente fica criando o quê? Desculpa para não se cuidar. Né? Então, não é só a gente chegar num nível de depressão, a gente pode se antecipar, a gente pode não entrar nisso. Então, se policia, faça exercício físico, cuida da sua alimentação, beba água. Agora, o lado espiritual, cuide também. Lá em Romanos 12:2, vai falar, portanto, irmãos, vou ler para vocês. A luz, por favor. Muito obrigada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Gente, vamos parar aqui. Sacrifício vivo não é uma coisa contraditória? Sacrifício é uma coisa que morre, mas sacrifício vivo significa ser intencional. Você tem que ser intencional. Em quê? Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação de quê de novo? Da vossa mente. Para que possa experimentar, não é viver a totalidade não. É experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o tal de pensar sobre o que você está pensando. O doutor Ismael fala, começa a pensar sobre o que você está pensando. Nossa, faz uma lista daquilo que está tirando a sua paz. E depois começa a falar a palavra de Deus em cima daquele problema. Você vai ver que isso vai te ajudar muito espiritualmente.
começa a declarar a palavra de Deus. Quando a Nayara falou, eu tenho a mente de Cristo, parecia que era uma coisa que não ia funcionar. Mas ela entendeu que ela precisava o quê? Do equilíbrio, do tripé, das 3 coisas juntas. Então não adianta você ficar brigando com o diabo, você amarrar o diabo, repreender o diabo, ficar lutando. Eu já fiz isso. Trancava no quarto, ficava lá, eu e o diabo na luta, travada. Não, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Eu não aceito isso na minha vida, foi mandinga, foi macumba que fez, está repreendido. Quem está entendendo? Não se trata disso. Se trata das 3 coisas, do equilíbrio. Corpo, alma e espírito. Vou parar, senão eu prego. Pegando um pouquinho o gancho aí, já que muitos estão conhecendo o doutor Ismael, ele tem, não sei se é doutorado ou mestrado nas questões do como é totalmente ligado o cérebro com o intestino, né? Então, se vocês começarem a acompanhar ele, vocês vão ver que ele fala muito sobre isso. Então, há pouco tempo agora eu pensei em falar, e graças a Deus que a Amanda tocou nesse assunto, sobre o que comer, gente. Então, o que nós comemos, sabe, igual quando a gente fala assim para os crentes, cuida do que você está vendo, cuida do que você está assistindo, cuida do que você está ouvindo, né? Porque aquilo, de certa forma, vai te intoxicar espiritualmente. Assim também a gente tem que cuidar na nossa alimentação. Porque não vai ficar somente no nosso corpo. O que nós comemos vai para o nosso corpo e vai para o nosso cérebro. Aquilo vai ditar se eu vou ser uma pessoa mais pensante ou não. E tudo isso é bíblico. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Nós temos que ter uma alimentação correta diante do Senhor, não, né? Diante de mim mesmo, para que eu venha a ser uma pessoa equilibrada diante do Senhor. Né? Então, assim, o sono, gente, para quem cuida, está sofrendo de depressão ou ansiedade, a gente sabe que o maior sonho da nossa vida é ter um sono gostoso. Quando eu sofria da depressão ali, gente, eu não dormia nada, porque a minha mente só ficava à noite racionalizando tudo. Eu só ficava pensando no que foi, no que não foi, no que poderia ser daqui a 10 anos, e aí chegava de manhã, eu levantava com o corpo bem ruim, não conseguia raciocinar, de dia ia dormir o sono que eu não dormia à noite, e à noite passar tudo em claro de novo. Alguém que já teve essa experiência? Só que aí a gente alcança a cura, mas a gente tem que levar a disciplina para a nossa vida. Nós temos que ser disciplinados na palavra de Deus, na alimentação, no que nós vemos. E uma coisa que eu quero deixar para vocês como um conselho. Se você, hoje, quem aqui nunca pegou o celular para olhar uma palavra, um podcast, né, no celular? Então, o que eu te oriento? Não fique passando de vídeo em vídeo, sabe por quê? No final das contas, você pode ficar 2 horas vendo vários vídeos ali da palavra de Deus. E é você ficar vendo curtinhas, daqui a 2 horas você deixa ali, você não sabe nada do que você ouviu. Se alguém te perguntar, o que você ouviu? Não sei. Então, o que faz? Pegue algo que vai ser produtivo. Hoje eu estou com problemas na minha alma, eu indico para vocês Joyce Meyer. Ela tem vários vídeos dela no YouTube, maravilhosa. Ela tem um aplicativo, ela tem esse livro Campo de Batalha da Mente e vários outros, tá? Vai em algo intencional. Eu estou necessitando de cura na minha alma? Então, vai em vídeos de pessoas idôneas e ali você senta, você assiste. Você não fica assistindo e mexendo em outras coisas também, não. Dedique aquele tempo para isso. Se agora eu estou necessitando de saber sobre escatologia, eu vou sentar e vou assistir sobre escatologia, vou anotar e vou prestar atenção. Não fique vagando sem objetivo, porque você vai perder o seu tempo, você vai perder a sua saúde, vai confundir a sua cabeça, você não vai entender nada. Seja intencional até nessa parte, tá bom? Use a seu favor as redes. E às vezes você está num ponto que você não consegue nem ter essa disciplina de sair do buraco, né? Porque eu sei bem como é que é isso. Às vezes você precisa de ajuda, de alguém que vai ficar no seu pé ali. Você está comendo? Você está indo? Então, assim, é a importância de se abrir para pedir ajuda. Eu no pé do Davi. E no meu, né? Que eu tinha que fazer exercício e mandar mensagem. Acabei o exercício. Diário de bordo, viu? Senão Fazer ela fazer diário de bordo. Hoje sou eu que cobro ela para fazer exercício, tá? Inclusive eu ia falar isso. A gente está bem
Tô há 10 bem dias sem ir, orgulhosa. agora é ele que me cobra. Bem orgulhosa, porque Davi, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nem caminhada ele não estava afim, né? Não. E aí ele tá né, surtindo tanto efeito, tratamento, enfim, tudo, os hábitos, que ele tá firmezinho na academia. Bodybuilder, né? Essa liberdade guri, de né? falar, né? Davi estava tomando 3 medicamentos, né, filho? Agora só um, para honra e glória do Senhor. E uma coisa que eu estava refletindo há um tempo atrás, né? Até na fase que a pastora estava na Argentina e tudo mais, uma fase difícil, né? Davi estava também ainda em tratamento, teve lá as crises dele. Eu pensei, gente, como muitas vezes a igreja não tem a percepção. E isso me chocou bastante, assim, porque se fosse uma notícia que a gente chegasse e falasse assim, nossa, o filho do pastor Paulo e da pastora Alessandra está com um câncer muito grave na cabeça. Todo mundo ia falar, vamos orar porque é grave, né? Ele corre risco de morrer, vai ficar careca, enfim, aquilo, todo mundo ia se compadecer. Só que quando você fala assim, olha, o menino tem depressão, é uma doença grave que leva à morte, todo mundo concorda? Sim. Mas a maioria das pessoas não se compadece. Ainda pensa assim, nossa, é filho de pastor, deve saber de muita coisa, por isso que está assim. Quanto eu escutei isso. E ainda não ora, sabe, Pastor pela tem pecado. pessoa. Não ora pela pessoa, não tem empatia. E aí depois a gente fica orando para que Deus traga pessoas e salve. Mas aí os que estão salvos, lutando, querendo chegar, a gente não cuida. Então, assim, a gente precisa muito ter esse tipo de comportamento, né, empático. Já diz aquele ditado que o lugar mais difícil de estar é no lugar do outro. Né? Então, é o que falta às vezes. E eu queria ler com vocês Hebreus 4, versículo 15, que eu leio a Bíblia também, viu? Só falo, não. Glória a Deus. Põe aí, Iago, para o povo ver. Eu ainda estou enxergando. Não sei se a versão dele é a mesma que a minha e que a de vocês, mas diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém. E eu achei esse versículo muito reconfortante, porque muitas vezes no alto, assim, no auge da depressão, enfim, Satanás usava a própria Bíblia para poder me afundar cada vez mais. Eu trouxe muitas vezes para a pastora isso, né? Todo versículo que falava de ansiedade, aquilo ali me matava, porque eu não conseguia entender a diferença entre ter um transtorno de ansiedade e a ansiedade. Ele até explica no restante do podcast, depois eu vou mandar lá no grupo para vocês assistirem completo, sobre os tipos de ansiedade, né? Se é a ansiedade patológica, a ansiedade da pessoa não confiar em Deus e realmente viver ansioso, a ansiedade do dia a dia normal, que te protege de muita coisa, você fica, sei lá, vou apresentar um programa, estou muito ansioso. Então, assim, são tipos de ansiedade, né? Então, assim, quando você chega num nível que a própria Bíblia te machuca, é porque realmente você está muito ferido, você precisa de ajuda, né? De pessoas que sentem contigo, te esclareçam, né? E falem, não é bem assim, você está lendo errado esse negócio, vamos ler de novo, né? Que abra o Hebreus 4 aí com você e que leia contigo e que ore contigo. Amém? Amém. Agora a gente vai para uma outra parte. Eu quero agradecer aos nossos queridos convidados. Amém. Pedir para o louvor subir. Vamos ficar de pé? Amém. Vou. Feche os seus olhos. Começa a orar ao Senhor. Tudo que a gente falou aqui, gente, foi de uma simplicidade tão profunda que a gente possa olhar para nós mesmos. Às vezes você está passando por um período de depressão, um tempo difícil, de ansiedade. E eu creio que no nome de Jesus, o Senhor tem cura para você hoje. Tem um bálsamo para você nesta noite. Oh Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, totalmente abertas diante do Senhor, Pai. Oh meu Deus, o Senhor sabe, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que cada um tem passado. Por isso, Pai, o teu tratamento com cada um, Espírito Santo, é personalizado. O Senhor sabe, meu Pai, o tamanho da dor que cada um carrega.
O Senhor sabe, meu Pai, o histórico de vida de cada um, como foi a infância, como foi a adolescência, como tem sido, Senhor, a vida adulta, Pai. Uns estão entrando na vida adulta, outros já estão mais na caminhada, Pai. Mas todos nós, meu Pai, sofremos, meu Pai, acusações de Satanás e mazelas, meu Pai, que nós carregamos. Porque na Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas na Tua palavra diz que é para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E sabemos que esse ânimo, meu Pai, não é o ânimo que nós conhecemos, o ânimo da carne, de ficarmos alegres, não. Mas esse ânimo, meu Pai, vem de um espírito renovado e de uma alma curada, Pai. De uma alma curada. Então, que enquanto os ministros de louvor ministram essa canção, eu peço que em nome de Jesus, que você que tem essa dor na sua alma, sabe? Você fala, Alessandra, não chega a ser uma depressão, mas eu preciso de ajuda. Eu sei que tem coisas, tem questões na minha alma que eu preciso de ajuda. E eu tenho percebido que eu tenho chegado no meu limite. Você vai só levantar a sua mão. Todo mundo vai estar com os olhos fechados.